Vamos à terceira parte. Vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho sobre ainda história antiga ocidental. Como eu disse, eu pretendo fazer vídeo. Eu estou dando 4 disciplinas: história antiga ocidental, história antiga oriental, disciplinas que eu gosto, mas que eu preciso sempre ali estar em constante trabalho, em evolução. Mas fora essas disciplinas, eu também vou fazer o material de ESP 1, que eu dou para Ciências Sociais na UERJ, e vou estar fazendo material de Medieval 2, que também para a UERJ. Por conta do armazenamento celular, talvez hoje não consiga fazer tudo, para postar no YouTube eu preciso de um tempinho, mas vai chegar todos os materiais, vai estar disponível. Vamos falar das disputas, vamos falar dessas guerras que também entram no campo da idealização. Eu indico sempre o bom artigo que tem sobre a Guerra do Peloponeso, no livro do Demetrio Mognoli, História das Guerras, que o livro tem artigos muito diversos, tal, mas esse em especial, 2 capítulos sobre os bárbaros e a Guerra do Peloponeso, eu particularmente gosto bastante. Eu acho que vale uma boa lida. Eu gosto muito de observar como você vai ter o Péricles na questão, na verdade, como Tucídides vai trabalhar o funeral do Péricles. Temos alguns materiais bem legais sobre isso. O Rodrigo Pérez faz uma discussão muito maneira sobre essa questão, trabalhando teoria da história, questão da temporalidade, que não vai ser o meu objeto aqui, mas que vale a pena a leitura e que vale a pena conhecer. O Artog fala sobre isso, enfim, tem uma rapaziada boa aí que dá para vocês buscarem. Eu gosto muito do material do Guarinello. O Funari é bem didático na construção, em alguns materiais, acho que vale a pena. Faço sempre a indicação de um paradidático que tem, chamado Grécia e Roma, é muito simplesinho, mas é aquela que, putz, eu não tenho noção disso, eu acho que vale sempre a pena dar uma lida. Mas voltando, as disputas medo-pérsica, das guerras médicas ou das greco-persas, tem vários nomes que são utilizados, eu preciso entender elas dentro de cada um desses contextos. A primeira coisa é entender que o Império Persa é um império muito poderoso. O Império Persa já tem dinâmicas a partir de Dário é o sucessor de Kairos, de Ciro, que organiza aquele próprio primeiro momento. O modelo de Sartrapta é muito forte. A dinâmica de que o Cambises, já filho de Ciro, já tinha dominado o Egito. Você já tem territórios para além das colinas do Irã, descendo pelo Planalto. Espacialmente, o domínio persa é muito impressionante. As regiões do sul do Mediterrâneo, as regiões mais orientais, que a gente chama às vezes pelo olhar muito eurocêntrico de fundo do Mediterrâneo, elas são muito marcadas por essa presença dos persas e da relação com os persas. A grande questão quando você vai ter a disputa primeiro com os persas, no entorno da Lídia, em torno de todos aqueles locais, são disputas que estão dentro dessa área do Mediterrâneo Oriental. Você diz, não, mas então não eram os persas que estavam invadindo? Eram os gregos? Cara, para de separar essa maneira tão tosca da gente pensar tudo como se fossem as divisões políticas que tem hoje. Entende que o Mediterrâneo é uma grande área de integração. Então não é incomum disputas entre esses domínios. Mas eu preciso entender que enquanto a Lacedemônia, enquanto o domínio espartano estava muito presente ali, aquilo era uma área muito importante dinamicamente, ela já era uma área mais afastada do centro do poder persa, o que não transforma ela numa área menos importante. Toda a área no entorno do Mediterrâneo é uma área potencialmente importante. Eu preciso lembrar que nas primeiras guerras entre persas e espartanos e gregos, é porque grego, espartano, heleno, me confundo todo. Vamos lá. Heleno é uma denominação quase que criada, quase que inventada, inclusive no entorno das guerras. Um dos sujeitos que normalmente vai ser sempre atribuído a essa ideia vai ser a figura do Heródoto, que vai estar valorizando essa ideia de uma identidade grega que precisa lutar, precisa estar presente ali naquele momento, ganhando e obtendo alguma vitória muito especial, que se eles não se unissem não ia sobrar nada deles.
Por outro lado, cada polis tinha sua identidade própria, suas construções que não impedia de terem panteões, de terem relações que eram construídas entre eles e que estavam marcados. Você não é a mesma coisa, mas você se relaciona. Eu sinto um exemplo bem idiota para meus alunos, que é você pensar o seguinte, cara, separa de verdade Brasil e Argentina. Teoricamente a gente fala línguas parecidas, teoricamente a gente gosta de esportes parecidos, teoricamente temos gostos musicais parecidos. Que isso, a rainha samba e tango? Eu falei, ouve samba canção e ouve o tango. Ouve toda a nossa tradição musical e ouve outros caras. Ah, não, mas eles falam muito diferente espanhol e português. Eu falei, para pensar direitinho ali se essa língua bate tão diferente, se as marcas de relações, conforme a proximidade cresce, não diminui bastante. Então é pensar que as integrações eram mais fortes que as dissensões, em especial em momentos de combate. E é o que acontece quando os persas entram com o Dário na região da Lídia, e isso vai se tornar mais forte. Não há um vencedor num primeiro momento, apesar dos espartanos terem conseguido manter o território e expandir o território posteriormente. Por isso é considerada assim uma vitória dos espartanos, uma vitória grega. Quando você vai ter a ascensão do Xerxes, eu preciso lembrar que Xerxes é bem diferente de Dários em relação de legitimidade. Em determinado momento eu convivia com alguns grupos que eram iranianos, eu perguntava, o nome do Xerxes? Eu não conheço não. Eu falei, não conhece? Não, a gente conhece Ciro, a gente conhece Dário, a gente conhece... Mas Xerxes não. Eu falei, cara, Ciro e Dário você ainda ouvia no alto dos prédios públicos valorizados hoje lá. A imagem que Xerxes foi, será que é pela derrota? E esqueçam Rodrigo Santoro, tá? Esqueçam aquela construção dos quadrinhos, deixa de ser burro, né? Cara, é a idealização, é a imagem que a gente faz do grego como um todo. Tem vários processos aí que eu tenho que pensar. Mas beleza. As segundas guerras, elas vão ser marcadas primeiro por uma movimentação que vai chocar os gregos, é uma movimentação que é considerada estonteante, que é a travessia do estreito, quando você vai passar ali do Bósforo utilizando uma ponte de barcos, levando infantaria. Cara, isso vai ser considerado, meu Deus, agora danou-se. Derrotas importantes, a derrota dos espartanos, atenienses perdendo parte do seu território, a ideia da virgindade de Atena perdida ali de determinada maneira. Mas Temístocles nos salva. Calma. Ao mesmo tempo que a gente sabe que dominar territórios distantes, ainda mais depois de operações como essa, é muito difícil manter. A presença de Xerxes ali vai ser apontada por outros historiadores. Estou falando é uma pena. Otávio, se vê esse vídeo, certamente conhece melhor do que eu, me ajuda a indicar, mas depois eu pego as indicações. Colocam que justamente você tem enfraquecimentos em áreas muito mais estratégicas e muito mais importantes orientais, e que perder aqueles territórios era melhor você deslocar parte das forças do que manter ali. E aquilo se torna uma oportunidade para os gregos, que aí vão se valorizar e se unificar naquela ideia de um modelo políade, vamos em luta, e vão reconquistar. A liderança ateniense nesse momento, a ideia da construção de um tesouro comum, a reprodução de modelos de democracia, conforme a vitória de Atenas, cara, o vencedor tudo, é aquele, consegue nos unir. Então você vai ter uma ampla disseminação do modelo e da forma de pensar ateniense, das dinâmicas relativas atenienses, um fortalecimento gigantesco ateniense, o que vai gerar justamente essa movimentação de resistência de outras polis, que vai gerar essa movimentação que vai acabar ali acontecendo de maneira muito drástica, quando você vai ter, primeiro, o rompimento da liga, quer dizer, você vê a saída dos espartanos da Liga de Delos, a formação de uma outra liga com a reunião das ilhas, você passa a ter um importante problema quando Coríntios resolve abandonar a Liga de Delos, e aí que é o princípio dos grandes combates. E aí você nota que você tem uma ruptura da democracia. Porque para que você pudesse ter decisões rápidas, efetivas, a Ágora ateniense precisa de uma liderança política militar. É Péricles quem assume esse papel. É Péricles que vai ser fundamental. E é a partir dele, e de Tucídides, que ele paga para contar sobre a guerra.
que a gente fica conhecendo muito do que aconteceu.